Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje vou falar sobre as minhas percepções de Gênesis 12. Gênesis 12 já começa com Abraão, a promessa, de Deus sobre Abraão. Deus falando que ia torná-lo através dele, que Deus ia fazer uma grande nação. E ele então recebe a orientação do Senhor de sair daquela terra que ele estava, da sua parentela, e ir para a terra que Deus o mandaria. Então, antes da viagem, Deus o abençoa, dizendo que abençoaria aqueles que o abençoassem ele, que amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, e por intermédio dele seriam abençoadas todos os povos da terra. Então, esta é a promessa de Abraão que nos atinge até hoje. Aqueles que creem em Cristo já começam a fazer parte também desta promessa. Porém, continuando aqui no texto bíblico, quando ele sai, ele vai passando por várias terras e ele passa ali em Canaã. Quando ele vai chegando próximo de Siquém, Deus novamente fala com ele e diz para ele que ele daria para Abraão aquela terra. E ali, perto do Carvalho, em Moré, eles acamparam. E os cananeus habitavam aquela região naquela época. Então, aqui, de acordo com o texto bíblico, bem na íntegra, diz assim, no versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, vou dar esta terra aos seus descendentes. E Abraão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor. Aqui é muito repetitivo isso, e as coisas que são repetitivas na Bíblia para chamar a nossa atenção. Porque todos os profetas, e sempre quando alguma pessoa em especial recebia alguma orientação do Senhor em determinado local, em determinado tempo, era sempre erigido um altar ao Senhor. Isso é algo que não pode passar despercebido por nós. Nós temos que também erigir nossos altares a Deus, pelas coisas que Ele faz nos tempos, nas estações e em determinados momentos da nossa vida. Então, fica esse marco também aqui do altar. E essa promessa de que aquele local ia ser o local que Deus ia dar a Abraão. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, Noé? O filho Cã viu o pai bêbado e se divertiu com aquilo, e aquilo serviu para sua própria maldição, porque Noé o amaldiçoou, dizendo que ele ia ser servo dos outros dois irmãos. Então, funciona bem dessa forma. Então, ele amaldiçoou Cã. Cã seria servo, nunca seria propriamente o dono daquela terra de Canaã. Canaã virou uma nação, mas Cã nunca foi realmente o proprietário. Então, Abraão seria o legítimo proprietário daquela terra que Deus separou para conquistar aquela terra, porque não ia ser simplesmente chega lá, entrar e tá tudo bem, né? Haveria um processo de conquista, assim como as promessas de Deus na nossa vida hoje. Nós sabemos que Deus nos faz promessas, só que a gente tem que lutar por essas promessas, nós temos que conquistar essas promessas também. Algumas coisas Deus nos dá em momentos assim mais difíceis ou em momentos que a gente está feliz, e Deus dá para nos alegrar, porque a gente está precisando realmente daquele refrigério do Senhor e Ele vem, nos abençoa e nos dá. Mas muitas vezes nós temos que conquistar as promessas do Senhor, assim como todos os profetas, as pessoas especiais, os discípulos, os apóstolos, depois, na nova aliança, também tiveram que conquistar as suas promessas, as suas terras, colocando assim, nessa linguagem que a gente está aqui no capítulo 12 de Gênesis. Aí avançando, ele passou por uma terrível seca, uma terrível fome, estava sobre a terra naquele tempo. Então ele foi para a terra do Egito. A terra do Egito ela era uma terra farta, porque tinha o rio Nilo, então era sempre abastecido de água. Onde tem água, nós temos alimento e assim não há fome. E todos os povos desciam ao Egito para comprar alimento. E Abrão teve que fazer isso, porque a seca estava grande. Só que chegando lá ele teve medo, porque Sarai era muito bonita, então ele disse, olha, fale que você é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar, certamente para ficar com você, porque você é muito bonita, é muito bela. E realmente
Assim que chegaram ao palácio, ela foi alvo, né, de cobiça, e a grande beleza dela já chamou a atenção de Faraó. Ele já tomou ela para si e, como ele estava muito feliz, ele começou a dar a Abraão ovelhas, bois, jumentos, servos, servas e camelos. Mas isso não estava agradando a Deus, obviamente, então ele feriu Faraó com pragas terríveis por causa da Sarai, que era a esposa dele. E então, aqui de acordo com o texto, já no versículo 18, diz assim: por isso, o faraó mandou chamar Abrão e perguntou: o que você fez comigo? Por que não disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Por isso que tomei Sarai como esposa. Aqui está sua mulher, leve-a embora com você. Em seguida, o faraó deu ordens para que providenciasse a partida de Abrão, e assim saíram Abraão e sua mulher com tudo o que possuíam. Essa foi o final do capítulo 12, que termina com a saída deles do Egito, com as provisões, porém com mais camelos, mais jumentos, mais bois que eles ganharam de presente, além dos servos e das servas que o faraó havia dado de presente para eles. Por hoje é só, essas são as minhas percepções. Se você tiver algo mais que você queira acrescentar, fica à vontade. Que você tenha uma ótima semana, um abençoado dia, uma abençoada semana. Que o Senhor derrame sobre você muita graça. E até a próxima.